Ana, bom, em primeiro lugar, né, estou muito honrado com o seu convite, muito obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha condição de ser útil às pessoas que estão entrando aí na live que você está promovendo. Eu sou um profissional de finanças, né, 50 e poucos anos trabalhando em finanças. Sou contador, economista, trabalhei em empresas e agora, nessa altura da vida, eu trabalho com treinamento, basicamente em finanças pessoais e finanças para pequenas empresas, que são os dois temas que a gente tem hoje. Blog, tenho 2 livros sobre o tema, né? Um sobre cada. E vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de bom hoje. Então, Walter, pessoal, vocês podem fazendo perguntas que a gente vai lendo aqui. Quais são os conselhos que você dá hoje para as pessoas que estão aí passando por essa situação na parte financeira? Assim? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter? Porque eu acho que eu acredito que agora, nesse momento, agora, hoje, as pessoas estão conseguindo ainda pagar o alimento dentro de casa. Não está produzindo, não está gerando receita, né? Algumas pessoas, mas elas estão dentro de casa, assim, né? Algumas estão trabalhando e outras não. Qual é a dica agora para a gente não ter muito problema lá no futuro que você tem em relação às nossas finanças? Tá. Deixa eu tentar resumir. E para resumir isso aqui, eu entendo o seguinte, né? Para a gente entender como é que a gente administra finanças pessoais em tempos de crise, é bom a gente repassar rapidinho como é que a gente faz isso em tempos normais. Em tempos normais, a regra básica é a gente tem que gastar menos do que a gente ganha, ou ganhar mais do que a gente gasta. Não é proibido gastar, né? É proibido gastar sem ter. Para isso, como é que a gente faz? A gente faz um orçamento doméstico mensal, né? Pegamos as nossas entradas, as nossas saídas, separamos um valor de poupança, separamos um valorzinho ali de inesperado, e isto é o orçamento mensal. A gente faz isso numa planilha de Excel, numa folha de papel ou num aplicativo. Tem vários aplicativos gratuitos que a gente pode usar. Bom, o que muda em tempos de crise? Walter, Oi? Walter, Oi? sua internet está cortando muito. Nós não estamos entendendo nada. Está Oh, Deus. cortando muito, nós não estamos entendendo nada. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar, eu tenho 2 conexões aqui. Eu vou mudar para minha outra conexão. E aí vamos ver se na outra Deixa conexão... ligado no dados do celular. Eu estou em um tablet, porque o celular Pessoal, para quem não... não ouviu o que o Walter Célio falou, Bom, eu tenho 2 possibilidades, né? A primeira é a gente ir para uma outra conexão, que é o que eu estou tentando fazer agora. Está melhor agora? agora sim, melhorou. Deixa o celular parado para ficar estável o sinal. Tá. Ok. Ok, deixa eu terminar aqui a minha mudança. Já pedi aqui a ajuda. Então vamos lá. Até Aí, onde a agora gente estabilizou. foi? Estabilizou agora? Bom, vamos do começo. Então vamos Olha lá, voltar, a né? Erika disse que agora está normal. Maravilha, gente. Obrigado pelo feedback que vocês estão dando. Muito, muito, muito obrigada. Então Vamos tá. lá. Então, Então, aonde que a Walter gente Célio, estava, né? retomando, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Você estava falando de como a gente já deveria ter algum cuidado, parece, antes da crise, né?
E agora, como é que é isso? Então, não muda muito, né? A primeira coisa é o seguinte, cada pessoa tem uma situação. A gente precisa... você tem aquelas pessoas que a renda não vai mudar. Eu tinha iniciado dizendo o seguinte, tanto em tempo de crise quanto em tempo normal, nós temos que fazer um orçamento mensal. A primeira coisa que muda agora é que, ao invés de fazer um orçamento mensal, nós temos que fazer um orçamento para 3 meses. Porque nós vamos ter 2 meses de pico, né, de crise, e 1 mês de início de recuperação. Então, nós temos que fazer um plano, neste momento, que cubra os 3 meses e que nos permita chegar do outro lado. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos o mesmo orçamento mensal, com entradas, saídas, e a gente verifica se em 3 meses a gente consegue fazer esse orçamento fechar. Se o orçamento fechar, beleza. Se ele não fechar, teremos que fazer alguns ajustes, né? Quais são os ajustes possíveis? Isso, eu ia te perguntar agora. Ok. Então, vamos lá. Ajustes possíveis são o seguinte. O primeiro, que é clássico, é cortar os gastos possíveis. Isso é clássico, mas vamos dizer assim, temos que fazer. O segundo é o seguinte. A nossa renda caiu porque a gente tem mais tempo. Então, temos como obter alguma renda extra? Em tempo de crise, sempre existem oportunidades. Se isso não for possível, a gente pode baixar a aplicação financeira para aqueles que têm. Isso dói, mas é o que a gente consegue fazer hoje. Outro item é venda de algum bem não essencial. Eu até diria o seguinte, olha, quem já vinha com problema, chega nesta fase em que a coisa piora, se, por exemplo, tem um carro, pode doer, mas venda o carro. O outro, que é uma coisa assim, disponibilizada pelo... Porque se você parar para pensar, não está circulando nem Uber, por exemplo. Porque antigamente a gente fazia isso, a gente colocava o bem para trabalhar, né? Agora recente. A gente descobriu pôr o bem para trabalhar. Mas agora, efetivamente, com todo mundo dentro de casa, ele está sobrando, é isso? Exatamente. Exatamente. Mas todo mundo tem um bem, ou todo mundo pode ter algum bem que pode abrir mão. Nesse momento, se puder abrir mão, é o melhor a fazer. Afora isso, nós podemos postergar todos os nossos financiamentos. Financiamento de carro, financiamento de imóvel, consignado, todos eles estão abertos para que sejam postergados 2 ou 3 meses. Um outro item possível é renegociar o aluguel. Mas como que faz isso? A gente tem que procurar os bancos que a gente tem conta, os bancos que a gente tem financiamento? Sim. Nós podemos fazer isso no site de cada banco. Cada banco tem um procedimento, mas é um procedimento que está aberto, não é uma coisa extra. É uma coisa que está disponível, é só a gente fazer o contato que nós conseguimos postergar 2 ou 3 meses. Ok? Que legal! O próprio governo abriu esta possibilidade. Isto é feito nos mesmos custos vigentes, né? O banco não está perdendo nada, o banco está aumentando o prazo de financiamento em 2 meses. Por isso que, ao invés de fazer isso, quem tem aplicação financeira, quem tem poupança, use a poupança. Quem não tem, postergue os financiamentos. Ok? Mas continua a dívida, ela vai passar a ser futura. Assim, se você tem você vai empurrar ela lá para frente. Exatamente. Se você tem um empréstimo consignado que ainda faltam 8 meses para pagar. Ok, nesse momento você ganha mais 2. Você vai pagar em 10 meses, com 2 meses de carência, né? Os próximos 2 meses você não paga e você paga depois, ao mesmo custo. Perfeito? Isto vale para todas as operações. Isso sem juros, né? Não.
Tem juros. É o mesmo juro que já existe hoje. Olha, que legal. Se você tem, ou se você Ah, tem uma tem? operação, Olha aí, pessoal. se você Olha aí. tem por exemplo, um empréstimo consignado. Esse empréstimo consignado foi feito a 1,8%. Você tem mais 2 meses ao mesmo custo de 1,8%. Isso vale para financiamento de imóvel. Qualquer financiamento imobiliário pode ser postergado nesse momento. Ok? Bom, só para a gente fechar a lista. Renegociar o aluguel. Uhum. Renegociar o aluguel, eu sempre recomendo que se faça isso com uma certa, digamos assim, parcimônia, porque do outro lado tem alguém que pode estar vivendo. Então, assim, é importante negociar, é importante encontrar um meio termo. E por fim, eu digo o seguinte: só faça empréstimo se não houver outra Walter está opção. falhando de novo. Porque o objetivo maior é Walter, sobre. está falhando de Oi? novo. Está falhando de Está novo. falhando? Será que as pessoas poderiam. Abaixa um As pouquinho para a pessoas gente ver. poderiam se. Abaixa um pouquinho para a gente ver. Oi? Eu gostaria que as pessoas se manifestassem dizendo se estão ouvindo ou não. Tá bom. Pode ir. Ok? Ok. Então, o que a gente consegue fazer hoje, recapitulando, nós temos que conhecer o cenário dos próximos 3 meses. Nós temos que fazer um orçamento que feche. Nós temos que tomar as medidas que a gente entenda necessário para fazer o orçamento fechar em 3 meses. Esse é o resumo da ópera. E com relação assim às atividades que as pessoas podem fazer em casa, como é que elas podem assim, por exemplo, buscar informação de como vender esses produtos, que tipo de produto elas podem vender, porque as pessoas não estão saindo de casa, né? Então, quais são as dicas assim para trabalhar em casa e gerar renda em casa? Bom, eu acho que na live que você fez ontem com aquele professor da FGV, que é um especialista em marketing, ele deu várias dicas, né? O que nós temos que fazer agora é participar de lives como essa. Existe uma muito interessante, existe um grupo chamado Rede de Empresários FGV. Eu assisti algumas lives deles que são muito interessantes. Tem uma pessoa lá que tem, inclusive, um grupo que é muito específico, que incentiva o comércio digital. Porque, nesse momento, o que está funcionando para todo mundo, e quem não está precisa participar, é do mundo digital. No mundo digital, hoje, nós temos muitas oportunidades. Agora, cada um tem que pensar e desenvolver a própria solução. Este é o momento de criatividade. Não existem soluções prontas. Todo mundo precisa buscar a sua. Walter Célio, como é que fica essa questão do dinheiro que o governo está dizendo aí que vai disponibilizar para as pessoas? Esses R$ 600, né? Pois nós estamos na seguinte situação. Ontem, no final do dia, o Senado aprovou. Hoje o presidente deve sancionar. Depois disso, ainda vai uns dias em que isso tem que ser regulamentado. E só depois é que isso vai ser pago. A tendência é que esses R$ 600 seja pago através dos bancos públicos, eventualmente através das casas lotéricas, para quem não tem conta em banco. Eu faço só uma recomendação muito forte aqui, que é o seguinte. Ontem já estava circulando indicação de portais dizendo o seguinte: olha, entre aqui, né, se cadastre para você receber. Não façam isso. Esperem o governo dizer quais serão os canais de pagamento.
Se você entrar no canal errado e fizer um cadastro errado, você corre o risco de perder o seu valor. Então, serão pagos R$ 600 para cada pessoa que é informal, ou seja, a pessoa não pode ter emprego CLT, não pode ser funcionário público, não pode estar recebendo aposentadoria. Se tiver no Bolsa Família, vai ter que escolher um ou outro. São para informais com mais de 18 anos. São 2 por família. Mãe de família que tem, quando é só mulher e crianças, né? E crianças pequenas, essa pessoa vai receber 2 vezes, ou seja, R$ 1.200. Isso vai ser pago durante 3 meses. A tendência, sim, é que o controle seja feito por CPF. Isso é líquido e certo. Mas as regras ainda não estão prontas. O que existe são conversas no jornal, são pessoas se manifestando, é a mídia se manifestando de como pode ser feito, mas ainda não está definido. Ok? Tá, muito legal. É importante essa sua ressalva sobre ter calma, porque o dinheiro vai ser disponibilizado, mas ainda tem que ser elaborado as regras corretamente, ser assinado pelo presidente, e as pessoas têm que tomar cuidado, porque o nosso país, infelizmente, a gente encontra aí os espertos, né? As pessoas que vão se dar super bem aí, recolhendo dinheiro, ficando com o dinheiro do povo, que já está sofrido, e aí vai ficar com dinheiro, a pessoa fica tão aflita querendo receber, precisando receber, e aí vai se cadastrando em tudo quanto é lugar, e aí quando vai ver, perde o dinheiro. Bastante importante essa sua observação. Walter, existem algumas contas que a gente não pode deixar de ter, né? Existem algumas contas que a gente não pode deixar de ter. Quais delas, assim, hoje, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, convênio médico. A gente não consegue ficar sem convênio médico. Ou quem, né, pode ficar sem convênio médico porque a gente tem o atendimento do SUS. Qual é a dica para as pessoas classificarem quais as contas devem ser cortadas ou não? Eu dei o exemplo do convênio médico porque quem tem convênio médico vai ficar sem, tem o SUS para ser atendido. Mas tem gente que não abre mão, né, do convênio médico, vai se apertar o máximo que der e vai manter o convênio médico. Aí vão passar aí 4, 5 meses e a pessoa vai ficar zero de grana, por exemplo, e aí não vai ter mais dinheiro para pagar o convênio médico. Então, qual é a dica, assim, se ela tivesse guardado o dinheiro ou durante esse período, para ela seria melhor? Como ela poderia classificar o que é uma conta que ela consegue suportar pagando por muito tempo na vida dela? Qual é a dica, assim, para ela conseguir classificar essa conta que ela tem, que ela não tem como cortar? Bom, veja só, né? Eu diria que o mercado como um todo e o próprio governo dá uma indicação forte que o que está funcionando? Está funcionando comida e farmácia, tá certo? Então, a gente tem que cuidar de alimentação e da saúde. Existem despesas que, se você postergar, sempre dá para renegociar depois. Mas existem coisas que não dá. Então, não dá para abrir mão nada que se refira à alimentação. Eu entendo que o convênio médico também a gente deve manter. O governo não baixou nenhuma regra dizendo que é possível postergar o pagamento do convênio médico. Aliás, não existe nem para isso, nem para água e luz. Né? Em alguns lugares andaram dizendo, não, porque a gente pode postergar. Não está postergado, não está regulamentado que a gente pode atrasar o pagamento de alguma coisa que não financiamentos bancários e alguns impostos. Tirando isso, nada está regulamentado. Cabe a cada um definir aquilo que é prioridade e até onde o dinheiro chega.
as duas prioridades básicas são comida e alimentação. Desculpe, alimentação e saúde. Plano de saúde entra no item saúde. Então, nós temos que manter tanto quanto possível. E aí, essa diferença de coisas que a pessoa vai deixar de gastar, ela pode guardar e poder sobreviver em mais um tempinho, né? Sim, uma coisa que a gente pode notar também é que nessa época que todo mundo tem que ficar em casa, a gente está gastando menos. Tem coisas Verdade. né? Verdade. Tem coisas que a gente estava fazendo antes e que a gente não faz mais, porque a gente não pode sair, né? Então a gente não vai tomar um café, a gente não vai em um bar, a gente não vai numa padaria, a gente não vai almoçar fora, não vai no salão. Então tem várias despesas que a Não compra gente bolsa, não compra sapato. forçosamente ou forçadamente a gente está reduzindo, né? Mas é muito importante ter este plano e ter essa visão de 3 meses. Porque depois de 3 meses, o mundo vai ser outro. E uma coisa importante que todo mundo precisa considerar nesse momento é: não tem ninguém no mundo que possa dizer como é que nós vamos estar daqui a 60 dias. O mundo vai mudar. Eu acho também. Eu percebi já, eu percebi duas coisas. Eu percebi que o ar está mais limpo. Eu percebi, esses dias eu recebi um vídeo, né, de uma pessoa que mora na praia e ela mandou um vídeo e eu não publiquei nas redes porque eu não quis causar. O mar está limpo, né? A praia lá estava tudo limpo e é até estranho porque normalmente é um mar agitado, a água estava calma, né? Então eu quero crer que está acontecendo uma faxina divina aí no nosso universo, né? Porque, reparem, as ruas estão limpas, né? As pessoas não estão jogando sujeira nas ruas, as ruas estão limpas. Aqui no condomínio, por exemplo, onde eu moro, eu percebi uma humanidade aflorando nas pessoas. Então, nós vivemos um momento de descontração, que era estar todo mundo na terra, dentro de casa, com as suas famílias. Aí começou, de repente, uma alegria de cozinha, de trabalho em casa, descobre live, não sei o quê. Aí a gente passou por uma semana, as pessoas começaram a mandar aí os vídeos que elas estão estressadas, né? Já estão querendo sair, querendo tumultuar para poder voltar ao trabalho, e aí os casos foram complicando. E aí, ao mesmo tempo que a gente foi vendo falta de respeito, a gente foi vendo respeito aumentando em muito maior proporção. Então, uma coisa linda que aconteceu aqui no condomínio do lado onde eu moro, quem me acompanha no Facebook, lá no meu particular, viu, eu fiz algumas transmissões ao vivo do horário, a moradora ela conseguiu autorização e ela transmite uma mensagem de paz às 8 horas da noite. Então, às 8 horas da noite, as pessoas estão indo para as suas sacadas, né, para as suas varandas, acompanhar a mensagem de paz. Então, eu estou gostando dessa mudança que está sendo provocada nas pessoas e voltando ela mais para o humanitário, né? Voltando ela mais para a humanidade. A gente sempre ouve falar, eu amo minha família, né? Mas sempre fala mal do tio, sempre fala mal da tia, fala mal do irmão, porque o irmão, porque, né? E aí a gente vê agora uma necessidade das pessoas pedirem perdão, uma necessidade das pessoas estarem perto da família, se respeitarem. Então, eu estou crendo que daqui 60 dias nós estaremos pelo menos mais humanos, né? Pelo menos um pouco mais entendendo o que é o respeito, porque eu vou falar como cristã. Nós estamos sendo obrigados a conviver com a nossa família. E isso é fantástico, fantástico. Então, pelo menos uma coisa a gente sabe. Eu tive uma informação aqui de uma pessoa que o filho dela nunca ajudou em casa. E aí, com essa pandemia toda, né, com essa loucura toda, o filho participou do orçamento doméstico. Então, juntou o orçamento dele, da mãe, né? Mãe, olha, meu dinheiro está aqui, né? Mãe, e aí foi onde, né, começou a surgir em mim, né,
essa vontade de chamar um especialista em finanças para a gente conversar. Juntar os orçamentos também dentro das casas, né? Então, juntar o dinheiro do marido, do filho, da mãe, juntar os orçamentos para a gente ver quanto tem de montante, para a gente separar aquele que a gente precisa ter dentro de casa, para que todos saiam sãos e salvos. Eu achei uma atitude linda, né? Minha amiga falou, nossa, meu filho fez isso, eu fiquei emocionada. Não, quem não ficaria? Super humano, você deixar um jovem, ele, né, as vaidades dele para falar, olha, mãe, tá aqui, essa aqui é a minha renda. Vamos colocar aqui em casa comida para a gente sobreviver. Então, eu acho que essa é a maior lição assim, que a gente vai tirar dessa pandemia toda, de ter que conviver com a sua família, né, dentro de casa, de ter que olhar as pessoas, né, de dentro para fora. Muito bacana. Eu acho que essa é a parte melhor da história, né? Acho que essa é a parte melhor. É verdade. Pessoal, Certamente. vocês que estão aí assistindo a gente, vocês têm alguma pergunta para fazer? Podem fazer perguntas aí. Fiquem à vontade de interagir com o Walter, comigo, com quem vocês quiserem aí conversar. Deixa eu ver Gente? o que a gente pode dizer, né, adicionalmente é o seguinte, né, que são as perguntas de um monte de gente. Primeiro, a declaração de imposto de renda não está adiado. Não existe regulamentação para a gente pagar água e luz. Existe a possibilidade de haver redução de carga de trabalho para quem é empregado, mas isso ainda não está definido. Saiu uma medida provisória que tinha um artigo sobre isso, é o artigo 18, isso foi revogado, mas isso vai ser refeito. Tá. Você quer selecionar? Entraram algumas perguntas. Veja qual que você quer que eu fale. Não, tá chegando para mim aqui, ó. Eu vou subir os comentários, tá? Tá dando para ouvir, estou ouvindo. Pessoal, façam perguntas para o Walter, porque depois que a gente terminar a live, vocês podem falar com ele, né? Aí podem seguir aí a página dele no Instagram, Nossas Finanças. Olá, Nil, Renato Paulino, quem tá aí? Olá, tem amigos se encontrando aí na live, que bacana, tá normal. Liane falhando. Verdade, olha aqui, ó. Eu tenho prestação com consórcio, isso tem negociação? Caso a caso, não há nenhuma definição. Agora, o que eu digo é o seguinte, consórcio. É uma relação privada, você pode deixar de pagar 2, 3 meses, o que for necessário, só que depois você vai ter que procurar o consórcio e renegociar. Um monte de gente vai fazer isso, você não está sozinho, pode fazer isso, se isso for a diferença entre você equilibrar o seu orçamento ou não. Ok? Muito bem, então é de caso a caso. Isso é de caso a caso. Tá, mas tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. A Carla está perguntando se o inquilino está aberto, normal ou do desconto. Inquilino? Bom, inquilino significa aluguel. Aluguel é uma relação caso a caso, né? Cada inquilino tem que negociar com seu senhorio e encontrar aí um ponto de equilíbrio. O governo não vai entrar no meio desta relação, como não vai entrar no meio de um monte de outras. Não vai entrar em consórcio, não vai entrar aqui. O que era possível fazer, eu acho que ele já fez, que como eu comentei, são os empréstimos de financiamento bancário e recolhimento de imposto. Entendi. Escola é a mesma coisa. Escola se você não consegue pagar, adie. E quando possível, volte à escola e renegocie. Mas existe alguma coisa assim regulamentada? Porque, por exemplo, tem escolas que estão dando aula online.
É justo a gente pedir desconto, por exemplo, de, sei lá, 60% do valor da mensalidade? Porque Essa tem, é uma tem discussão. escolas, tem escolas que estão com as aulas online, né? Uhum. É verdade. Isso é uma situação que está ocorrendo. E olha só, se de um lado alguém diz que é justo que haja um desconto, as escolas, por um outro lado, estão dizendo o seguinte: eu tive que montar uma estrutura para fazer aulas online, que é uma estrutura mais cara, porque Sim, entra o professor mais uma estrutura. Então, assim, é uma discussão um pouco complexa que eu acho que o governo não vai entrar. O que é eu possível fazer sim é, você não consegue pagar, você posterga, e quando você conseguir, você volta e renegocia. o problema é que a gente vai ter uma quebradeira geral, né, gente? Vamos combinar. Vamos ter uma quebradeira geral. Se as empresas não recebem as suas mensalidades, que é do que elas vivem, como é que vai ser isso? O governo precisa criar, porque eu acredito que o governo precisa criar um plano B, muito B mesmo, para as empresas, que é isso que a gente vai falar na live aí das Isso. 3 horas, Não, né? Como é é que das vai três ficar? horas. Porque Também. eu já fiz um Isso. protesto, eu já fiz o meu protesto. O governo vai emprestar dinheiro a juros para os empresários, né? E para o povo vai dar dinheiro. Ai, que sacanagem. Eu falei, que sacanagem. É, Mas a gente é. vai falar disso lá na live das 15 horas. Gente, 15 horas, a gente volta a falar como é que vai ficar as finanças para os empresários, os contratos com fornecedores, como é que vai ficar aí os aluguéis, como é que vai ficar os financiamentos, o que, que o governo está preparando para os pequenos empresários, tá? Então, é isso aí. A, A Carla está perguntando que o cliente fechou, está com renda zero. Isenta ele? Qual é o negócio dela? Ela tem um estabelecimento alugado para um inquilino. Eu acredito que deva ser isso. Ela deva ter uma casa ou um estabelecimento alugado. Não há nenhuma regulamentação por parte do governo. O que existe aí é bom senso e negociação caso a caso. Carla, eu vou te ser sincera. Eu acho que a coisa, acho que é humano não receber agora, nesse momento. É desumano com você que precisa, você tem um imóvel e aluga. Eu acredito que deva ponderar o bom senso. Talvez você possa falar com ele. A minha sugestão de Ana, ele paga um mês sim, um mês não. Ou ele paga 50% do valor do aluguel e esses outros 50% ele joga lá mais para frente, para o final do contrato. Porque ele vai voltar a operar, né? E aí, se o aluguel é uma renda sua, então não pode desonerar a sua renda para salvar a pele dele e não salvar a sua. Eu acho que pode-se chegar num consenso de jogo esse aluguel lá para o final, divido esses aluguéis, 2, 3 aluguéis, lá para frente, faz um contrato sobre esse acordo. Nós vamos ter uma advogada aqui, a nossa doutora Kelly, que é advogada da Santa Iso, nós vamos fazer uma live com ela também, falando como é que ficam os contratos de trabalho. E aí, a gente estava pensando aqui de falar sobre os contratos de outros negócios que a gente tenha, né? Porque, veja, você já está colocando uma situação que é verdade. E os comerciantes, né? Eu, por exemplo, também tenho um ponto alugado. Como é que eu vou ficar nessa situação? A Santa Isa não está produzindo. Tem 12 dias que eu estou com a Santa Isa em casa produzindo live. A nossa equipe está lá produzindo material online. Então, ainda É não é investimento. receita, né? É Não, investimento. isso é Nós estamos aqui correndo investimento para atrás. quando as coisas voltarem. Exatamente. Exatamente. Então, acho que você, como eu te conheço, sei que você é uma pessoa super humana, você vai colocar a mão no coração e eu sei que você vai fazer o melhor. Se essa pessoa que aluga o seu comércio, aí, o seu estabelecimento, for uma pessoa de palavra honrada, eu acho que você vai encontrar um meio termo aí para poder manter a amizade, o equilíbrio, o aluguel, né, o valor aí no seu caixa. Acho que é deitar com a consciência no travesseiro com a parte boa para os dois. Tá bom? É isso aí. Quem mais, gente? Ó,
ali está falando que recebeu aí já ó, uma mensagem para se cadastrar, colocar o CPF dela. É o que o Walter Célio estava falando. Tem que tomar muito cuidado com os Não golpistas faça agora, isso. gente. Não deem Não o faça CPF isso. ainda. O João está perguntando, quem tem aplicação em renda variável teve alguma perda significativa. Vale a pena esperar a retomada da economia ou retirar e aplicar em fundo conservador? Quem tem aplicação em renda variável perdeu dinheiro, sim. Perdeu. Perdeu em ações, perdeu em, enfim, em todos os tipos você teve perda. Os especialistas dizem que não é hora de sair, porque você está fazendo isto, né? Você está no ponto de inflexão, porque nesse momento as perdas estão praticamente precificadas. Então, sair agora é sair no pior instante. Tem que esperar. Eu diria o seguinte, nos próximos 30 dias, certamente, idealmente nos próximos 60 dias, não faça nada. Espere para ver como o mundo fica. Se você sair agora, você realiza prejuízo. Mais, né? Não, Mais prejuízo do que realiza nós já o estamos prejuízo. tomando. Mais prejuízo. Eu digo quem tem uma ação e viu a ação fazer isso, se você vender agora, você está realizando esta perda. Se você esperar, você vai ter alguma recuperação. Muito Okay? bem. O imposto MEI poderá ser postergado? A nossa querida Amanda está perguntando. Olha, Pessoal, antes dele responder aí essa pergunta, vai na setinha e convida o pessoal para assistir. Vai lá. como é que está de Amanda, tempo aí, Diana? nós temos mais 5 minutinhos. Ok. Sobre o imposto do MEI, eu não vi nenhuma manifestação do governo. O governo autorizou a postergação do pagamento do Simples, da parcela federal. Mas o pagamento daquela parcela, aquela parcela de por volta de R$ 50 mensais, este valor não houve nenhuma manifestação de que isso poderia ser postergado. Mas assim, é caso a caso. Se der para pagar, São casos recorre. e casos, né? São casos e casos. Eu vou sair só um minutinho. Se não der, postergue e pague depois. Com ou Muito sem bem. autorização do governo. Vê aí o que o nosso amigo está falando. Você sumiu, Diana. Eu sumi. Eu precisei desligar um Sim. alarme ali. Eu precisei desligar um alarme. Okay. Então tá. O doutor Renato Paulino está falando que as pessoas terão que ser mais solidárias. Com certeza. Isso aí não tem dúvida. Lá, a Carla respondeu. As minhas de aluguel. Carla, é isso aí. Consórcio de imóveis. Renegociar. O Alexandre está falando que na oficina ela já estava com dívidas, oficina mecânica. E agora piorou. O que fazer? Olha, esse é um momento difícil, né, de fazer alguma coisa. O que eu disse é o seguinte, se você tiver algum bem que você puder vender, perfeito. Se não, você vai ter que postergar tudo que você conseguir e depois que passar essa fase mais aguda da crise, você renegociar o seu endividamento. Mas nesse momento, não há muito que você possa fazer. Como eu disse, né? Não, como eu disse, é o seguinte. Se você está endividado, você já entrou nessa situação endividado, mas se você tem um bem como um carro, vende. Se você tiver qualquer bem que não seja o imóvel, se você tiver um bem que você tenha condição, que não seja essencial e que você consiga vender para sanar ou para dar uma melhorada na sua situação financeira, venda. Entendi. Muito bem.
É que é tão difícil, né, gente? A gente vender aquilo que a gente construiu para poder manter o nosso nome limpo, né? A nossa integridade, né? A nossa dignidade, né? O nosso nome limpo é a nossa dignidade humana. Faz parte da nossa dignidade humana. A Patrícia fez uma pergunta muito legal. Patrícia, sua pergunta. Muito, muito legal. Devo trancar a faculdade agora e retomar no segundo semestre? Não! Eu, como estudante de Direito, posso te falar, não! Por quê? Os professores estão mandando as aulas em casa. E aí, o que acontece? Para não atrasar a vida da gente, eu vou contar uma historinha rápida, tá? Eu estava lendo sobre a gripe espanhola. Fui estudar essas coisas de pandemia e como é que foi no passado. E a última grande pandemia que nós tivemos foi a gripe espanhola em 1912, que o mundo todo estava em guerra. Chegou um navio da Espanha e trouxe a gripe espanhola para o Brasil, então ficou conhecido como gripe da Espanha, apesar de não ter começado na Espanha, porque ela chegou por um navio espanhol aqui no nosso país. Legal. E chegou com um bocado de gente infectada. Um bocado de gente infectada, nós tivemos aí 50 milhões de mortes no mundo e foi uma coisa maluca. Depois, se vocês quiserem, pesquisem lá sobre o tema no Google, gripe espanhola. Tem um artigo muito bem explicado por um cientista, esqueci o nome dele agora, mas muito bem explicado. O que acontece? Essa foi a grande última pandemia mundial. Naquele ano, o governo tomou a seguinte liminar. Ele aprovou automaticamente os alunos. Calma. Ele aprovou automaticamente os alunos. E aquelas aulas que ficaram pendentes, com o passar dos anos, foram repondo aos sábados, em feriados, em finais de semana. Não é obrigatório repor, não foi obrigatório naquela época repor essas aulas. Mas a pandemia não pode atrasar a vida das pessoas mais do que já está atrasando. E a gente sabe que o grau superior, ele ajuda muito as pessoas nas suas vidas e nas suas carreiras. Então, naquela época, não tinha o que a gente tem hoje, que é o recurso de internet. Então, veja, a dívida a gente consegue negociar, o tempo não. Então, eu quero crer que eu vou continuar as aulas na faculdade. A faculdade onde eu estudo, a gente está buscando meios de negociar os valores e fazer as aulas online que a gente tem tido. A gente tem tido aulas pelo Zoom. Nós temos tido aulas... a professora Amanda trabalha para a gente e a gente faz em casa à noite mesmo. Eu tenho feito à noite mesmo. No final de semana, entreguei 8 trabalhos. E eu quero crer que, quando o estudo passar, eu não vou perder esse semestre. Porque, de certa forma, dediquei um tempo a estudar e, de certa forma, quando voltar, eu volto. Eu estou no 5º semestre, eu volto no 6º. E esse curto espaço de tempo, a gente, nos próximos semestres, aí, a gente consiga fazer essas aulas ou consiga alcançar, né, esse conhecimento que a gente deveria ter tido em sala de aula. Lembrando que, hoje, diferente de 1912, a gente tem aula online. Então, as pessoas estão trabalhando online, estão fazendo faculdade online. Então, a gente tem esse benefício, né? Então, a gente tem tudo aí para continuar. Então, assim, eu, Diana, estou falando para você, não tranque, continue. Vamos que vamos. Vamos que negocia depois. Negocia depois, tá Mas bom? continua. A MEI, além dos R$600, consegue algum outro tipo de benefício do governo? Não. Não. Só os 600. Só 600. Pois é. E quando é mulher, só. arrimo de família, né? Em dobro. Vai receber 2 vezes. Muito bem. Patrícia, é isso que eu te falei, tá vendo? Hoje em dia tem a opção de aula online, que é bem mais barato, né? Olha lá, o Armando está falando que não conseguiu sacar o fundo de garantia e nem dar entrada no seguro-desemprego. A Caixa não está atendendo a Caixa não está atendendo quem tem mais de R$3.000. Como é que fica isso agora? Eu acredito que deva estar tendo um colapso na Caixa Econômica, porque imagina todo mundo agora correndo no banco para sacar o dinheiro.
E o governo falando para a Caixa Econômica que tem que dar o cadastro das pessoas para depositar mais dinheiro. Então, eu acho que tem que ter cautela agora. Não é, Walter? É isso mesmo. Como é que estamos de tempo? Muito bem. Estamos aqui encerrando o nosso tempo, né? Estamos aqui encerrando o nosso tempo. Gente, quero agradecer. Notícia da Caixa Econômica, Armando, a gente já te respondeu. Acho que eles estão em colapso agora, né? Acho que a gente precisa mesmo esperar um pouquinho, porque SPC e Serasa já se notificaram quanto a essa questão da pessoa diminuir a renda e não dar conta dos boletos. A Sussu está perguntando. Então, nesse momento, se possível pagar, paga. Se não puder, posterga. Independente do que o Serasa pense. É, verdade. Ou você tem dinheiro para pagar, ou você não tem. Olha aí que legal. Então, a gente sente muito pelas pessoas que vão deixar de receber. Mas eu acho que tem que haver um equilíbrio. Por exemplo, a gente falou do aluguel, dar uma negociada, 50% agora, depois, mês sim, mês não sei. A gente falou da faculdade, da escola, negociar a mensalidade, paga um pouquinho. Por quê? Porque se a gente deixar um pouquinho para cada um, o povo vai quebrar, mas não vai quebrar geral. Porque essas pessoas que estão na outra ponta, elas também precisam receber, elas também precisam comer, não é? E assim como a renda delas vem da escola, a renda de vocês vem do trabalho. Então é um ciclo. É uma engrenagem. Um gira, o outro gira. Então tem que haver um equilíbrio aí entre todos. Muito legal. Muito legal. Bom, pessoal, queria agradecer vocês. 40 minutos a nossa live. Muito legal. Estou com bastante pergunta aqui. Queria pedir para vocês, encarecidamente, convidem aí o pessoal para assistir a nossa live às 15 horas. Todo empresário precisa, todo microempreendedor precisa acompanhar a nossa live para meu convite. Sigam aí, gente, a gente nas redes sociais. O Walter é Nossas Financas, né? No Instagram. E na internet ele tem um site chamado Nossas Finanças. É muito legal, ele dá consultoria para a gente, né? Uma consultoria pessoal, assim. Ele vai na nossa empresa, ele ajuda a gente a organizar todas as contas direitinho. E é uma pessoa, assim, super do bem, super experiente. Vale super a pena aí bater um papo com ele, tá bom? Segue a gente lá nas redes. Walter, muita gratidão. Obrigado, Diana. Muito obrigado, Diana. Foi um prazer participar e espero que tenha sido útil. Abraço. E foi, o pessoal está aqui super gostando. Então, gente, que legal. Convida aí o pessoal. Vejo vocês às 15 horas, eu e o Walter. Um abraço. Até às 15. Ontem eu inventei uma nova. Agora é piscadinha. Não pode mais dar beijinho, né? E nem abraço. Então agora é assim, ó, piscadinha para vocês. Até mais. Tchau. Até. Tchau. Olá, sou Norminha, da Santa ISO. Sua empresa não tem ISO 9001 ou tem e precisa de um upgrade? Somos especialistas em consultoria para implantação, manutenção de sistema, auditoria e treinamentos. Nossos projetos incluem análise e aplicação dos requisitos, criação personalizada dos procedimentos, análise de SWOT, riscos e oportunidades, indicadores de desempenho e auditorias. Saiba mais em nosso site consultoriasantaiso.com.br. Santa ISO, sua empresa integrada com a qualidade.